Jó, capítulo 24, que fala que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nesta vida. Agora, que são palavras de Jó, certo? Os amigos de Jó estavam falando dos ímpios, que o ímpio é castigado, que o ímpio é castigado, dando a entender, colocando ali o Jó como ímpio, e que por isso então ele estaria sendo. Agora aqui o Jó ele vai dar uma resposta dizendo que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nesta vida. Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Vamos ouvir então a meditação, queridos. Capítulo 24, então, nos fala: visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Então, queridos, encobriam os tempos. O que é isso? Encobrir os tempos. Aqui, queridos, neste capítulo, o que nós vamos encontrar aqui? O Jó, ele está mostrando a sua vontade de ver a justiça de Deus. Eu tenho certeza que você tem vontade de ver a justiça de Deus. Tenho certeza. Na vida de muitos políticos por aí, na vida de certas autoridades, tenho certeza que você gostaria de ver a justiça. Na vida de certas pessoas más, certo? Tenho certeza que você gostaria. Então, o Jó, aqui no capítulo 24, ele mostra que ele gostaria de ver a justiça de Deus se manifestando sobre os mais, a fim de que eles sejam punidos. A injustiça social predominava, de maneira que os mais frágeis da sociedade, como os pobres, eram prejudicados, porque o Jó, lembrando a você que agora ele era um homem pobre, então ele sentia na pele a injustiça social, certo, queridos? Então ele gostaria de ver justiça, ainda mais que ele estava sofrendo. O momento que muitas vezes a gente quer ver justiça é principalmente quando nós sentimos que estamos sendo injustiçados. É o momento que a gente mais quer ver Deus agir com justiça. É aquele detalhe, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quanto é os outros, mas quando a gente vê a coisa chegando assim para nós, aí é que a gente vê que coisas poderiam mudar, coisas teriam que ser mudadas, coisas poderiam ser feitas para melhorar. Então, queridos, a injustiça social, ela predominava. E se hoje, será que ela não predomina também, queridos? De maneira que os mais frágeis da sociedade, como os pobres, eram prejudicados pelos ímpios. Por isso, Jó, ele desejava, assim como todos os justos de todas as épocas, que o tempo de julgamento chegasse. É por isso que fala aqui, então, sobre o tempo. Porque a Bíblia fala que chegará um tempo de julgamento. Mas quando será esse julgamento? Talvez muitas vezes você pensa nisso. Será que Deus não está vendo isso? O Abacuque, na época dele, ele chegou a perguntar a Deus: Deus, o Senhor não está vendo? Até quando eu vou gritar violência? O Senhor não vai fazer nada? Quantos momentos na vida a gente pensa assim: ah, se eu fosse Deus, eu ia fazer isso, 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 isso. Quantas vezes isso passa na nossa mente? Ah, se eu fosse Deus. Então, amados, ao vermos a desigualdade e o
desrespeito, devemos, amados, orar. Eu tenho certeza que você vê muita desigualdade por aí, muito desrespeito por aí. O primeiro passo, queridos, é orar. Sozinho nós não vamos resolver o problema da humanidade, mas o primeiro passo é orar. Mas podemos também agir. O apóstolo Tiago fala sobre isso, que ele não vê vantagem nenhuma pessoa orar enquanto o irmão dela está passando fome. O livro Tiago, ele trata disso em seu livro. Nós temos que orar, mas há momentos que nós temos que, além da oração, nós temos que agir, ter uma atitude. Por isso que nós temos a nossa igreja no segundo domingo, esse culto onde a pessoa leva ali um alimento não perecível. E olha, queridos, cada um levando um pouquinho, no final a gente acaba tendo condições de abençoar uma pessoa, de abençoar uma família, queridos. Então, afinal, em toda a Bíblia Sagrada, queridos, nós encontramos Deus nos mostrando seu anseio em favorecer os órfãos, as viúvas, os pobres e os aflitos. Deus, ele procura, sim, queridos, socorrer os aflitos, os angustiados. Jó agora ele estava aflito na sua angústia, na sua pobreza, na sua miséria. O versículo 13 fala assim: eles são entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. Aqui é o Jó falando acerca do ímpio, que o ímpio, eles se opõem à luz, se opõem a Deus, se opõem à luz do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui que o Altíssimo, querido, nosso Deus, concede a liberdade de escolha. Então, lamentavelmente, muitos têm se rebelado contra a luz ao escolherem conscientemente viver no pecado. Então aqui diz, eles estão entre os que se opõem à luz. Quantas pessoas, queridos, se opõem à luz de Cristo, à luz do Senhor? Quantas pessoas procuram impedir que a luz de Cristo brilhe na sua casa, brilhe na sua família, brilhe na sua vida moral, na sua vida emocional, na sua vida espiritual? Então, o Jó está tratando disso aqui, que os ímpios, parecia que nunca haver um acerto de contas para eles. Mas saiba, queridos, que o nosso Deus, ele é justo. Agora, ele sabe o momento certo. Como eu disse, se depender de nós, quantas coisas a gente sairia por aí fazendo justiça. Não é isso? Se a gente tivesse, eu vou te dar um minutinho assim para você ser Deus. Tem até, aliás, um filme, um artista aí que trata isso. Ele se tornando Deus, e você vê naquele filme, é uma comédia, mas você mostra que acaba se tornando um caos, porque ele sai falando sim para todo mundo. Por isso que há momentos que nós recebemos um não. Por isso que não é um momento que Deus fala assim, espera. Certo, amados? Mas então, queridos, vamos orar nesse instante. E que você possa, nessa oração, orar, quem sabe por pessoas que estão sendo injustiçadas, por pessoas que estão sofrendo. Você vê que era 14 milhões aí de desempregados, hoje já é bem maior. Pessoas já tendo fome, pessoas tendo dificuldade alimentar. É motivo para a gente orar, pedir a Deus que de misericórdia, compaixão, e nós, dentro dos recursos que Deus tem nos dado, nós abençoar aqueles que for mister fazê-lo. Amém? Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, neste capítulo de hoje,
nós encontramos Jó, ele concluindo, meu Deus, que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo. Senhor, quantas vezes que nós somos levados a querer fazer com que o ímpio sofra, com que o ímpio seja castigado. Meu Deus, o que nós faríamos se em algum segundo tivéssemos a ação de Deus? Quantas pessoas, quem sabe, sairíamos por aí castigando. Pai, mas a tua palavra diz que o Senhor é tardio em irar-se. É verdade que Jó, devido à sua situação que ele enfrentava, física, emocional, espiritual, ele entendia que o ímpio nunca fosse punido. Mas a Bíblia diz que o Senhor ama o homem, que foi criado à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus, sim, de misericordioso, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos. Então, meu Pai, entra com a provisão na casa de pessoas que estão desempregadas, na casa de pessoas, ó Deus, que está sem entrar ali o dinheiro que normalmente entra para eles adquirir sua alimentação, seu vestuário. Entra com a tua misericórdia, meu Deus. Entra, usa de misericórdia, ó Pai Celestial. Usa de misericórdia desta pátria. Usa de misericórdia do menor favorecido. Senhor, aquele que não tem um trabalho, aquele que talvez nenhuma profissão tem. Senhor, usa de misericórdia. Senhor, empresas que estão fechando, Senhor da glória. Meu Deus, são empregos sendo fechados. Usa de misericórdia, Pai. Usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Senhor, essa pessoa talvez ela não entenda o que ela está fazendo. Como o próprio Senhor Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entra com a tua provisão, entra com a tua provisão. Senhor, é verdade que temos muitos ímpios ao nosso redor. Quem sabe muitos deles até tramam contra a nossa vida, mas usa de misericórdia. Porque tu és Deus, tu és Senhor, tu és soberano. Tenha misericórdia, Senhor. Aquela casa que tem uma criança ali passando fome, tem uma criança ali sem alimentar, tem uma mãe ali que precisa amamentar e, no entanto, ela mesma está sem alimentar. Entra com a provisão, misericórdia, mesmo na vida daquele que tem ali um viciado em drogas e a família não sabe mais o que fazer. Senhor, famílias que às vezes têm até um ente querido sumido, desaparecido, sem dar notícia por causa destas drogas. Usa de misericórdia. Pessoas, meu Deus, que às vezes têm um coração má, uma índole ruim, porque um dia elas sofreram. Quem sabe elas sofreram um bullying ainda no ventre da mãe. Quem sabe elas sofreram ao crescer, ao desenvolver, por causa do seu cabelo, por causa da sua pele, por causa da sua posição socioeconômica. Entra com misericórdia. Enfim, meu Pai, tu sabes as muitas áreas que pode estar alguém angustiado, que pode estar alguém triste, que pode estar alguém preocupado, com medo, em pânico, os inúmeros problemas que cercam o lar, a casa, mas usa de misericórdia, usa de misericórdia. Meu Deus, eu sei que o Senhor vai fazer justiça na hora tua. É verdade que a pessoa sofrendo porque alguém foi injusto com ela, alguém foi covarde com ela, alguém praticou a maldade dela. Senhor, mas a tua palavra diz que chegará-se um momento que o Senhor fará com justiça, uma justiça com equidade, que assim suceda para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Meus queridos, compartilhe essa palavra, porque tem muitas pessoas aí sofrendo, que estão precisando ouvir essa palavra, e essa palavra vai trazer uma mudança para o coração delas, uma mudança para o posicionamento de vida delas, em nome de Jesus. Deus abençoa, um beijo no teu coração. Glória a Deus.